Então, hoje vamos ter o tema Jesus, um homem incomparável, com o nosso querido companheiro João Bragança, tendo a palavra. Boa noite. Que Jesus possa nos auxiliar, particularmente ampliando a nossa capacidade de compreensão, a nossa sensibilidade e, sobretudo, a nossa vontade, para que venhamos a aplicar plenamente os seus ensinamentos. Nós iniciamos com essa lâmina da questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os Espíritos, taxativamente, responderam: Jesus. Hermínio Corrêa de Miranda, escritor espírita, já falecido, no livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, diz que a historicidade de Jesus acha-se hoje irreversivelmente estabelecida e consolidada. A despeito da exígua informação documental existente, não há dúvida de que ele foi uma personalidade real, que viveu num contexto conhecido de tempo, espaço, condições históricas, geográficas, sociais, humanas. Enfim, não é um mito, como alguns desejaram sem êxito demonstrar. Existiu de fato. Continua Hermínio ainda. No entanto, ainda hoje, a figura histórica de Jesus, longe de ser apresentada de maneira nítida, ou de maneira difusa e contraditória. Cada um dos estudiosos tentando recriá-lo à sua própria imagem e semelhança. Bom, o que nós sabemos sobre Jesus chegou até nós por aquilo que é chamado de evangelho, Na verdade, mais de um. E segundo nós temos conhecimento, após a morte de Jesus, a própria leitura preparatória assim informou, houve uma debandada dos discípulos e, como naquela época era muito difícil a grafia, os ensinamentos de Jesus foram replicados, foram disseminados, divulgados, através do que se chamava de prédicas orais, Através da oratória. As pessoas se reuniam e aqueles que tinham algum conhecimento relatavam o que viu ou o que soube dos acontecimentos referentes a Jesus. Aliás, é daí que vem a origem da palavra igreja, porque os seguidores de Jesus se reuniam em eclésias, uma palavra grega que traduzida para o latim, chegou até o português, com essa tradução de igreja. Aquela época significava reunião de pessoas, hoje tem mais o sentido da edificação, Mas de qualquer forma, assim foi feito. Depois se sentiu a necessidade de que isso fosse gravado para que outros companheiros mais distantes pudessem também tomar conhecimento. Então foram muitos os relatos sobre os acontecimentos referentes a Jesus. E, em determinado momento já existia uma hierarquia e já existia um movimento cristão e o Papa Dámaso determinou que o monge Jerônimo avaliasse todos esses relatos. E ao final, ele selecionou apenas 4, daquilo que se chama de Vulgata Latina, considerados relatos autênticos. Os demais foram considerados apócrifos e foram desprezados. Então esses 4 relatos são os relatos de Mateus e João, que escreveram de primeira mão. Foram discípulos de Jesus. E também os relatos de Marcos e de Lucas. Marcos escreveu o seu evangelho com base nas informações de Pedro, de quem era parente. E Lucas escreveu o seu evangelho com base nas informações de Maria de Nazaré e também de Paulo de Tarso. Lucas não conheceu Jesus, como Paulo também não conheceu. Aí está o ambiente onde Jesus viveu. O Antigo Oriente, hoje chamado de Oriente Médio. A Palestina, um país pequeno com 25 mil quilômetros quadrados, banhado pelo mar Mediterrâneo e atravessado pelo rio Jordão. Terra montanhosa, não são raros montes que superam 1000 metros de altitude, e ali nós ainda encontramos cidades mencionadas no Evangelho,
como Belém, Aim-Carim, Nazaré, Cafarnaum, Caná, Betânia, Magdala, Jericó, né? Os habitantes dessa região eram chamados de israelitas, né? Que também é uma terminologia semelhante a hebreus e judeus. A diferença aí é a origem da tribo. E os chamados estrangeiros, né? Vamos convir que à época de Jesus, a Judéia era dominada pelos romanos. Então, nós tínhamos os romanos, gregos e os sírios. A língua falada na região era o aramaico, língua que Jesus falava, o grego e o latim. E, além desses relatos, né, que realmente são exíguos, nós temos informações sobre Jesus. E também temos uma visão que os ensinamentos nos permitem, né, acerca desse mestre. No nosso tempo, muitas pessoas acreditam que Jesus é Deus. Né, com todo respeito, nós nos contrapomos a essa ideia, porque Jesus jamais pretendeu passar por Deus, nem os seus seguidores imediatos, né, os apóstolos, e também aqueles que vieram depois, como Paulo de Tarso, admitiram ou sequer cogitaram da possibilidade de que Jesus, né, fosse ou tivesse se apresentado como Deus. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, que é o autor espiritual, psicografia de Chico Xavier, vem trazer bastante informações para nós que nos permitam uma compreensão mais aprofundada sobre Jesus. Diz Emmanuel que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as redes diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Jesus, segundo Emmanuel, é um dos membros divinos dessa comunidade, que administra o sistema solar. E especificamente, Jesus é o responsável pela Terra. Recebeu essa delegação de Deus. E essa comunidade angélica já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Segundo Emmanuel, a primeira reunião verificou-se na criação da Terra, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. A segunda reunião, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Jesus, então, por esse livro, operou a escultura geológica do orbe terreno, preparando as condições da vida, desde o surgimento do nosso planeta, né, até as condições de vida. E ali no livro A Caminho da Luz, então, nós temos informações sobre os primeiros tempos do orbe terrestre, sobre a criação da Lua, sobre o princípio da vida organizada, os primeiros habitantes da Terra, a definição dos tipos adequados que aqui viveriam. E fica muito claro para nós, Jesus comandando todas essas condições. Hoje nós já temos conhecimento, através da geologia, de outros aspectos da ciência, como eram as condições iniciais do nosso globo, né? Imaginemos aquelas altíssimas temperaturas, aqueles metais fundidos, né? Que é a lava dos vulcões hoje. Então as matérias ignescentes, as forças telúricas, e Emmanuel chama tudo isso aí de teatro da vida, sob o comando de Jesus. E sempre sob a orientação de Jesus, começam a surgir as condições para que o nosso planeta Terra abrigasse a vida. A primeira providência foi o resfriamento, né? A Terra é uma esfera, aquela época, né, toda sem nenhuma condição, e esse resfriamento de fora para dentro alcançou uma camada bastante extensa, posso estar errado, mas alguma coisa ao redor de 120 quilômetros, seria essa crosta, né? E com esse resfriamento, houve
a condição de aparecer, de surgir a água, fundamental para a vida no nosso planeta. 70% do nosso planeta é água, 70% do nosso corpo é água. E aí Emmanuel vai nos falar sobre a vida, os primeiros passos da vida organizada. E aí ele confirma o que a ciência tem dito, né? A vida surgiu no oceano, nos mares, através dos elementos mais simples da vida, que são as amebas, seres de uma célula só, né? E sabemos aí também, pela evolução de Darwin, né, do surgimento dessas novas espécies. Então diz Emmanuel, das amebas nos oceanos aos polipeiros. E aí pacientemente as formas de vida foram elaboradas. Apareceram os crustáceos marinhos, os batráquios, né, e sucessivamente apareceram os demais. Emmanuel faz uma revelação acerca dos dinossauros, aqueles animais horrendos das eras primitivas. Até hoje a ciência não sabe por que surgiram os dinossauros e por que foram extintos os dinossauros. Especula-se que a razão da extinção teria sido um meteoro ou alguma coisa desse sentido, né? Mas por que surgiram dentro da causa, né? E por que foram extintos? Emmanuel diz que os prepostos de Jesus estavam fazendo experiências para definir o tipo mais adequado de vida que pudesse florescer aqui. Uma vez determinados esses tipos, não havia razão daqueles animais continuarem. E sempre sob a orientação do Cristo, vão surgir os antropóides, os antepassados do homem. Novamente, Emmanuel faz uma revelação, porque especula-se que o homem veio do macaco. E Emmanuel diz que macaco e homem vieram de um tronco comum, né? Provavelmente, aquele famoso elo perdido que a ciência busca. E aí Emmanuel nos fala de um aspecto interessante também, que é a fixação das linhagens. Porque de um elemento surge outro, mas aquele continua, né? E isso determinou que nós tivéssemos hoje uma biodiversidade espetacular, né? São milhões e milhões de espécies vegetais e animais no nosso planeta. E aí vai acontecer a grande transição, que é o surgimento do homem inteligente. E essa lâmina tem o objetivo de mostrar a ascendência do espiritual sobre o material, né? Para que houvesse aquela diferença. Porque a partir daí o homem dotado de razão precisava de uma organização de um corpo que fosse adequado para esse espírito para o espírito inteligente, dotado de razão. Então está aí o chamado homem inteligente. Bom, aí nós vamos sair um pouquinho de Emmanuel, vamos buscar em André Luiz, que escreveu o livro Evolução em Dois Mundos, a página 35, 36, é uma psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, feita publicada em 1958 pela FEB. Diz André Luiz, respondendo uma dúvida que a ciência até hoje tem. Quando surgiu a vida na Terra? Não há consenso entre os cientistas. Quando surgiu o homem inteligente? Ainda não há consenso também. Porque essas buscas arqueológicas é que vão definir. Então diz André Luiz, para alcançar a idade da razão, primórdios da era quaternária, com título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despendeu 1,5 bilhão de anos. Dessa fase da civilização elementar aos nossos dias, decorreram aproximadamente 200 mil anos de preparo do homem, com a bênção do Cristo para a responsabilidade. Então, na lâmina, nós temos o que seria uma ameba, né, até chegar ao homem inteligente, surgimento da vida e o surgimento do homem inteligente. Então, André Luiz é taxativo. A vida surgiu na Terra há 1,5 bilhão de anos e o homem inteligente está sobre a face da Terra há 200 mil anos. E Emmanuel, então, vem nos falar daquilo que ele chamou de raças adâmicas, até para explicar essa questão do Adão e Eva, com todo o respeito que nós temos pelas informações que estão na Bíblia, né? A Bíblia, para nós espíritas, não é a palavra de Deus, e nisso não tem nenhum desrespeito da nossa parte. Mas encontramos na Bíblia, chamada Bíblia, que aliás não é um livro só,
A Bíblia é um conjunto de livros que varia de acordo com a religião. A Bíblia judaica tem um número, a Bíblia católica outra, a Bíblia evangélica outra. A Bíblia judaica, por exemplo, não tem um Novo Testamento, porque eles não reconhecem Jesus como Messias, né? E assim sucessivamente. Então, lá nós encontramos o surgimento, né, nos livros de Moisés, em Gênesis, a criação da terra, né, bíblica, e também o surgimento do homem que Deus teria criado aí, esse primeiro indivíduo, né, o Adão. Mas o Emmanuel vem nos dar uma informação que mostra, né, que na verdade isso é uma figura para representar alguma coisa que aconteceu. Diz Emmanuel que existe um sistema parecido com o nosso sistema solar, que é o sistema de Capela. No nosso sistema nós temos o Sol como estrela e nós temos os planetas que gravitam ao redor do Sol. Lá também nós teríamos esse Sol chamado Capela e um grupo de planetas que orbitam esse Sol. A Capela, a estrela, dista 42 anos-luz da Terra. Isso significa que se nós tivéssemos uma nave que viajasse à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, levaria 42 anos para chegar lá. Então diz Emmanuel que um dos planetas do sistema de Capela, que ele também nomeia como Capela, a falta de um nome melhor, talvez a ciência humana ainda não tenha identificado esse planeta. Esse planeta estava nas mesmas condições da Terra da atualidade, em que estava para subir na categoria dos mundos. Existiam espíritos retrógrados que não queriam acompanhar a evolução do planeta, e esses espíritos então foram alvo da avaliação dessa comunidade de espíritos que também lá administram esse sistema planetário, né? E eles deliberaram que esses espíritos endurecidos retrógrados seriam afastados de lá e viriam para a Terra, né? Assim definiram esses espíritos. E eles aqui chegaram, e naturalmente Jesus, dito como governador da terra, o criador da terra, estava estabelecendo as condições de vida aqui na terra, que já existia a presença do homem aqui na terra, né? Nós não temos informação de fonte espiritual, mas eu já li alguma coisa, não me lembro agora a data certa, a estimativa, né, de quando teriam chegado aqui esses espíritos. Então, esses espíritos que vieram de Capela, que a gente normalmente, quem escreve sobre isso chama de espíritos capelinos, foram recebidos por Jesus. Jesus recebeu à luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores infelizes e falou para eles, né? Olha, esclareceu a situação, vocês estavam lá numa condição muito boa, mas não estavam correspondendo, né? Não é castigo nenhum, vocês vieram para cá, para a terra, vão ter oportunidade de mudarem o pensamento, de auxiliarem os espíritos que aqui já estavam nessa fase já de inteligência, já existia, né, o homem primitivo aqui na terra, o homem inteligente, e Jesus então falou com esses espíritos, e isso marcou-os profundamente, tanto que, nós vamos ver, boa parte deles foram constituir depois, né, o povo judeu que recebeu o Messias prometido. E certamente, esses espíritos, como acontece conosco, não se lembravam de sua existência lá no planeta Capela. Mas havia no inconsciente de todos esses espíritos alguma coisa como uma degradação, alguma coisa como uma queda, né? Exatamente, então, angustiados e aflitos, eles pensaram num paraíso perdido. Pela versão do Emmanuel, pela revelação do Emmanuel, isso explica também, né, o que está inserido na Bíblia lá como a queda dos anjos, né, do paraíso perdido. Porque, na verdade, esses espíritos viviam num mundo de tecnologia, de condições de pensamento mais inteligente, avançado, né, e certamente vieram para uma terra primitiva aqui, lutar para sobreviver, né, o que deixou neles essa ideia do paraíso perdido, conforme está lá registrado na Bíblia, num dos livros de Moisés, né? Gênesis, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins a oriente do jardim do Éden. Mas eu complementando, né? Quando falava da Bíblia, a Bíblia é uma reunião de livros, né? Tem o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento, tem as profecias, etc. E a gente
tem um pensamento, né, de revelações espirituais que existem lá, mas evitamos de considerar o que está na Bíblia como a palavra de Deus, porque a gente reconhece, né, que lá está inserido na Bíblia muitas leis ordinárias. Então, Moisés escreveu 5 livros, Gênesis, Deuteronômio, etc, etc. E um desses livros, Deuteronômio, exatamente diz lá, eu nunca me lembro do capítulo, mas se não me engano é capítulo 14 do livro Deuteronômio, diz que é lícito ao homem possuir escravos, mas deve libertar os seus escravos depois de 6 anos, dando alguma coisa do que ganhou com esses escravos para ele. Ora, à época era comum e natural a escravidão, né? Mas o próprio avanço da civilização já permite ao homem a evolução do senso moral de não aceitar mais a escravidão. Então a gente não pode considerar as palavras de Moisés como de revelação divina, porque a palavra que tem origem divina, ela tem o caráter da eterna verdade. O que muda são as leis humanas, mas a lei divina não muda. E lá na Bíblia nós temos o Decálogo como exemplo de origem divina, porque há 4.000 anos foi recebido o Decálogo e continua atual até hoje, e continuará pelos séculos afora, né? Mas Moisés inseriu muitas coisas que eram da lei civil para disciplinar, né, a ignorância daquele povo. Então a gente tem que olhar com esse olhar para extrair o conteúdo real. Diz Emmanuel que muitos desses espíritos que para aqui vieram, eles se aplicaram, né, conseguiram a melhoria substancial e tiveram a permissão para retornar ao seu mundo de origem, ou seja, a capela. Embora muitos desses capelinos ainda estejam aqui na Terra. Pode ser que um de nós seja, né, espírito capelino. Não está fora, não. E esses espíritos, então, vieram aqui e ajudaram a construir as raças, né? É interessante, eu gosto muito de ficção científica, e há muitas décadas atrás, tinha um escritor chamado Erich von Däniken, que escreveu o livro Eram os Deuses Astronautas, especulando, né, que os extraterrestres é que teriam trazido a vida para o nosso planeta Terra. O que nós sabemos de concreto, Emmanuel nos diz, é que esses espíritos vieram, né, vieram para a Terra aqui, esses seres de outro mundo, mas em espírito, né, e encarnaram aqui. E eles contribuíram para formar as raças, né? Nós não vamos entrar nesse detalhe, que não é o nosso objetivo, mas esses espíritos guardavam afinidades entre si no planeta de origem e permaneceram com essas afinidades, compondo, né, alguns dos povos primitivos. Então eles compuseram os árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Foram 4 grandes grupos compostos por esses espíritos que vieram de Capela. E inclusive o povo de Israel foi onde Jesus escolheu nascer, porque apesar deles serem lá no seu planeta de origem muito afeitos à religião e às coisas espirituais, eram os mais orgulhosos e os que mais dependiam da presença do Mestre. Bom, nós queremos apresentar uma visão do espírito Amélia Rodrigues sobre Jesus, né? Nós não saberíamos dizer com as palavras dela. Jamais igualado, Jesus é o grande desafio para a humanidade. A sua é a vida mais comentada de todas as vidas e dividiu nossa história em 2 partes. A sua mensagem inspirou as mais belas páginas da literatura, da arte e da filosofia, arrebanhando o maior número de mártires que jamais se conheceu. A sua figura, que impressionava todos aqueles que o fitavam, ultrapassou o período em que viveu, abalou o Império Romano e alterou completamente a história do Ocidente. Todas as pessoas que o entenderam pelo coração ofereceram-se em holocausto de amor ao seu amor. E prossegue arrebatando milhões de indivíduos, apesar das alterações que introduzimos no seu pensamento inatacável. O Evangelho, essa perene alegria, rica de boas novas, narrado pelos 4 amigos, inunda de esperança qualquer vida, enriquece de felicidade quem o lê e medita. 2 milênios depois dele haver morrido e ressuscitado, permanece mais vivo e amado do que qualquer outro vulto da humanidade. Com algumas frases, compôs o poema de liberdade, as bem-aventuranças, que são um momento glorioso da sua palavra e vida.
perseguido, crucificado, após a infamante traição e negação dos amigos frágeis, continua convidando-nos a segui-lo e amá-lo, única forma de alcançar a plenitude. E o nosso companheiro Vinícius, um pseudônimo de um confrade nosso, já desencarnado, também no livro Em Torno do Mestre, tece considerações sobre Jesus que vale a pena a gente aqui mencionar. Jesus curou muitas pessoas, mas jamais pretendeu que o dissessem médico. Frequentava o templo e ensinava o povo, mas nunca se inculcou sacerdote. Predisse com pormenores vários acontecimentos, mas não pretendeu a prerrogativa de vidente ou profeta. Realizou maravilhas, como alimentar mais de 5.000 pessoas com 3 pães e 2 peixes, acalmar tempestades, transformar água em vinho, mas não pretendeu que o considerassem milagreiro. O único título que Jesus exclamou para si, ainda que fizesse jus às mais excelentes denominações honoríficas que possamos imaginar, foi o de mestre. Esse o título por ele reivindicado, porque realmente Jesus é o mestre excelso, o educador incomparável. E o Evangelho realmente nos dá relato de que certa vez Jesus foi chamado de bom, e ele não aceitou esse título. Por que dizeis que eu sou bom, né? Bom é só Deus. Então, o título de mestre, sim, ele fez questão. Está lá, ainda no comentário de Vinícius. Dirigindo-se aos seus discípulos, advertiu-os dessa maneira: um só é o vosso mestre a saber, o Cristo. Portanto, a ninguém mais chamei mestre senão a mim. E Jesus tinha fé na redenção humana. Tão firme a sua crença, diz Vinícius, na regeneração dos pecadores, na renovação de nossa vida, que por esse ideal se ofereceu em holocausto. Se Jesus era mestre, qual o motivo da vinda dele à terra? Para alguns, salvar-nos, né? Jesus morreu para nos salvar, para remir os nossos pecados. Mas não é essa a visão espírita. A visão espírita é que Jesus veio para nos ensinar, para servir de modelo, né? Por isso é que os espíritos responderam que ele é guia e modelo da humanidade. Jesus teve discípulos como mestre, foi buscá-lo entre os homens rudes e simples. E ainda continua Vinícius: de todos os prismas e aspectos sobre os quais Jesus é visto e estudado, o de mestre é, a nosso ver, aquele que de mais perto nos interessa e que melhor define sua missão junto da humanidade. Mas o que teria ele vindo ensinar aos homens? Que matéria, que disciplina seria aquela que justificou e determinou a encarnação do Verbo divino? E ele próprio responde: a ciência do bem. Ainda como mestre, Jesus nos legou grandes lições, né? A lição da humildade, que pode ser considerada a verdadeira alfabetização do aprendizado moral. Mas também nos revelou um Deus Pai amoroso, misericordioso e justo com todos. Revelou que toda a lei e os profetas se resumiam no amor a Deus e ao próximo, um objetivo permanente e final, e Jesus foi o primeiro que falou sobre a vida futura. Até então, os judeus procuravam cumprir o decálogo, a lei divina, na esperança de obter recompensas materiais. Supremacia sobre os inimigos, alimento, lugar para ficar. Mas Jesus veio falar do reino de Deus, do reino dos céus, alguma coisa pós essa vida, né? Deslocando então o eixo da preocupação do homem. E ele, como mestre, utilizou uma metodologia incomparável. Lições diretas, coadjuvadas por comparações, referências e histórias, que eram as parábolas, trazendo os ensinamentos ao cotidiano das pessoas. Então era uma linguagem muito direta, muito objetiva de Jesus, né? E muito prática também. E nós nos lembramos aqui das diversas lições dele, do perdão das faltas alheias, do exercício da humildade, da lição, do exercício da fé. E os evangelhos são pródigos em nos trazer episódios em que fica demonstrada a sabedoria de Jesus. Então Jesus é nosso irmão, Jesus não é Deus. E Jesus não foi criado da maneira como é, né? Jesus foi criado como todos nós, simples, ignorante e apto a progredir. Mas é o irmão mais velho, é o irmão mais aplicado, é o irmão que está à nossa frente, né? E ele, quando ensinava, dizia para aqueles que ouviam: sois deuses, tudo aquilo que eu posso, vocês também podem, né?
Poderemos um dia, porque haveremos de chegar à condição que Jesus demonstrou ter chegado para nós. Então, a sabedoria, que é um dos atributos da perfeição, né, relativa, como nós assim nomeamos, ficou demonstrado no episódio da cobrança de tributos. Vamos lembrar aqui que os judeus queriam enredar Jesus, porque eles eram revoltados de pagar tributo a Roma. Não era uma questão financeira só, era uma questão religiosa. E apresentaram então a moeda a Jesus, para que Jesus, se dissesse que não devia pagar tributo, eles denunciavam os romanos. E se Jesus dissesse que tinham que pagar, né, ele, na verdade, estava focalizando mais a vida física do que o próprio reino dos céus. E ele, na sua sabedoria, exclamou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. No episódio da mulher adúltera, né, uma mulher foi pega em adultério. O evangelho machista não menciona o homem, né, que a mulher não adultera sozinha. E aí, no momento, né, eles estavam preparados para apedrejar a mulher. E da mesma maneira queriam enredar Jesus. Se Jesus mandasse apedrejar, já ia para o brejo a doutrina de amor dele. E se não mandasse apedrejar, também ele ia contra Moisés, e ele havia dito que não veio para revogar a lei de Moisés, né? Então Jesus pergunta: aqueles de vós que tivessem pecado, que atire a primeira pedra, numa demonstração de sabedoria. E o Evangelho diz que cada um deles se retirou dali, a começar pelos mais velhos, né? E muitos outros episódios, como a cura no sábado. Os judeus queriam proibir Jesus de fazer cura no sábado, porque o sábado era sagrado, não podia trabalhar, né? Era considerado um trabalho aquilo. E Jesus desmascarou a hipocrisia deles, perguntando: se um animal seu cair no buraco, você vai esperar até o dia seguinte para tirá-lo? E eles tinham que responder: não. Então Jesus disse: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, né? E muitos outros episódios. Como mestre, dentro da metodologia, Jesus utilizava técnicas extraordinárias. Ele não tinha nada. Ele dizia que não tinha nem mesmo, né, uma pedra onde descansar a cabeça. Não era possuidor de bem nenhum. Hoje nós temos um monte de tecnologia para poder, né, disseminar um ensinamento. Então Jesus utilizava preleções, é uma técnica, como está lá no Sermão do Monte, segundo Mateus. Jesus utilizava explicações, como a parábola do semeador, também relatada por Mateus. Usava narrativas, como a parábola do joio e do trigo. Utilizava conversação didática, como aquele episódio da mulher samaritana, né, que Jesus vai pedir água no poço. Ele utilizava a técnica da observação. Jesus conversava com seus discípulos e as pessoas iam entrando no templo para fazer suas doações. Existia um recipiente para colocar essas doações chamado gasofilácio, né? E as pessoas se faziam preceder dos arautos para todo mundo ver que elas estavam doando. E despejava ali as moedas que tilintavam, né? E de repente entra uma viúva quietinha e vai lá e deposita uma moeda. Jesus chama os discípulos e diz: em verdade a doação dessa viúva foi muito maior do que a de todos os outros, porque eles deram do que estava sobrando e ela está dando do que lhe faz falta, né? Então, observação. Jesus utilizava a técnica da ilustração. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Utilizava a técnica das perguntas. O que é que está escrito na lei? Também do debate. Quem diz o povo ser o filho do homem? Da exemplificação, né, que nós já acabamos de mencionar, da mulher adúltera. Então, a linguagem do Cristo é toda didática, né? E ele tem uma frase que eu admiro muito, embora pareça assim tão óbvia, né? Mas de profundidade. A boca fala do que o coração está cheio. Registrado por Mateus. Então a linguagem de Jesus é cheia de lirismo, de poesia, de símbolos de imagem, mas também de objetividade, de clareza e de lógica. E ele, naturalmente, também já mencionado, ensinava por parábolas, que são narrativas curtas, dotadas de um conteúdo alegórico ou simbólico, com a finalidade de transmitir um conhecimento de ordem moral. Jesus também disse, conforme está no Evangelho de João: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é caminho, porque já fez o percurso que nós ainda não fizemos. Porque pode ser, como de fato é, o nosso guia, o nosso cicerone, o nosso roteiro, porque ninguém poderá, como ele, nos conduzir ou orientar, já que nenhum outro dos que baixaram à terra fez o trajeto que conduz ao Pai, porque representa o de que necessitamos para chegar ao Pai. É também Vinícius, né, no livro Nas Pegadas do Mestre, quem faz essa análise. Jesus é verdade. Considerando aqui a verdade como expressão da lei divina, como amor, né? Porque Jesus ensinou que a lei divina é amor. Nós refletimos que Jesus não é somente o orientador, o que conhece o modo de se chegar ao destino, mas também é a expressão viva da lei divina, é a expressão do amor e é o amor. Então os Espíritos, quando disseram que Jesus é guia e modelo da terra, o guia é o que conhece o caminho. Jesus, embora não tenha sido criado, né, perfeito, criado simples e ignorante, o foi como nós, né, ele já percorreu esse caminho. Então o objetivo da vinda dele aqui é nos ensinar a maneira mais fácil, mais prática, mais objetiva de percorrer o caminho que ele já percorreu. E ele é modelo, porque modelo é aquilo que deve ser seguido. E Jesus no que falou, Jesus no que fez, ele expressou a lei divina, né? Então, conhecendo o Evangelho de Jesus, conhecendo o relato dos seus ensinos e exemplos, nós temos ali a revelação das leis divinas, que é, aliás, o objetivo de toda religião, né? A palavra religião vem de religare, que significa religação. A ligação existe no momento da criação, quando Deus nos criou. A religação é aquele momento de consciência dessa ligação e esse movimento de retorno ao Criador, esse movimento de aproximação do Criador, na medida em que a gente conhecer e aplicar suas leis, né? Então a religião, ela objetiva a religação. E como pode a religião fazer a religação? Tem que nos falar de Deus e nos falar das suas leis. E é isso que tem acontecido, né? Desde que o homem está sobre a face da terra, Deus tem enviado os seus mensageiros. Diz Emmanuel que a gênese, a origem de todas as religiões da terra está em Jesus. Não dá para nós espíritos ficarmos comparando quem é maior, se é Jesus, se é Buda, se é Krishna. Todos eles foram enviados de Jesus, né? E nenhum deles, apesar do muito que fizeram, conseguiu a exemplificação semelhante a de Jesus. Alguns se aproximaram, né? Mas nem tanto como Jesus. Então, Jesus é realmente esse modelo que veio para nós pudéssemos ter uma referência. Ele sabia da nossa dificuldade, tanto que prometeu o Consolador prometido, para que viesse relembrar em tempos de maturidade, de senso moral e maturidade intelectual, aquilo tudo que ele já havia dito, né? Então, o conhecimento da verdade, que é a mesma coisa de conhecer a lei divina, possibilita-nos alcançar mais rapidamente o objetivo para o qual fomos criados, a perfeição. A ignorância aprisiona, retém. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Diz o Espírito Emmanuel em Fonte Viva, que conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. Os Espíritos, no Livro dos Espíritos, né, disseram que o desenvolvimento intelectual precede o desenvolvimento moral. Ou seja, o desenvolvimento da inteligência, que não basta por si só, ele facilita depois o desenvolvimento moral. E é isso que acontece conosco. Nós estamos numa determinada fase, a média da humanidade, já de poder ter, de avaliar, né, essa questão moral e essa mudança moral. Então é preciso primeiro que a inteligência desenvolva para que o indivíduo perceba a necessidade de mudança moral, né, de aplicação para que consiga realmente estar em harmonia com a lei divina. E Jesus é vida. Não apenas vida material, mas sobretudo vida espiritual, que é a verdadeira vida, que é a vida normal do espírito, como nós sabemos, né? A vida do espírito se compõe de uma série de existências corporais, cada uma das quais representa uma ocasião para progredir. A vida animal,
ou seja, material, e a vida espiritual. O corpo animal necessita de pão e da água para se manter. Também a alma tem absoluta necessidade de substâncias para conservar e intensificar a vida psíquica, né? Qual é o alimento da alma? Conhecimento, o amor. Tem determinadas coisas que nós precisamos, senão nós não conseguiremos a felicidade. Jesus é o emblema do pão espiritual, porque personifica a moral divina em sua plenitude. Assim, então, a gente compreende o dito de Jesus, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Avaliado assim de fora, fica parecendo que Jesus é pretensioso, né? Vaidoso, ninguém vai ao Pai. Mas é uma realidade. Ele está aqui para isso e, dada a nossa ignorância espiritual, nosso atraso espiritual ainda, ele vem como mestre, como pastor, né, para nos indicar esse caminho para a gente chegar até lá. Eu mencionei aqui, né, que Jesus fez uma promessa, conforme está no Evangelho de João, quando estava prestes a nos deixar. Jesus disse assim: se me amais, né, e acrediteis em mim, eu pedirei a meu Pai que vos envie um outro Consolador, que estará convosco eternamente, poderá reviver e acrescentar, né, as coisas que eu já mencionei. Esse Consolador é a doutrina espírita, que se materializou na Terra em 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos em Paris. Mas não são os adeptos do Espiritismo que de repente interpretaram dessa forma. Foram os espíritos reveladores que vieram dizer: estamos aqui em nome de Deus para apresentar, né, o Consolador prometido por Jesus, dada a maturidade que decorreu nesses quase 2000 anos. Né? E a doutrina espírita, ela também consola como os ensinamentos de Jesus, né? Porque nos esclarece a nossa origem, quem somos nós, de onde viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos sofrendo, para que a gente conheça, né, com mais profundidade a lei divina e procure se harmonizar com ela, né? Dentro desse preceito. Diz ainda Amélia Rodrigues, se me permitem a leitura: o melhor roteiro para conhecer Jesus é a compreensão dos seus ensinos e, sobretudo, dos seus exemplos. Bom filho, ensinou ao mundo que todo aquele que faz a vontade do Pai é seu irmão, sua irmã, sua mãe. Respeitou a lei vigente, mas ensinou-nos uma lei maior, em que cada um recebe de acordo com as suas obras. Foi frágil a ponto de comover-se ante a paisagem pura ou diante de uma criança em sofrimento que ele socorria com os olhos nublados de pranto. Foi forte porque não temia os poderosos da terra, que o não alcançaram na sua grandeza, enfrentando os hábeis tecelões da intriga e da hipocrisia com dignidade sem qualquer temor. Curou enfermidades, restaurou o otimismo, compartilhou o festival das dores humanas, levando todos a estágios majestosos de ventura. Viveu com todos, mas não se permitiu pertencer a ninguém, senão ao Pai, em cujo nome viera à terra. Amou as criancinhas, defendeu as mulheres, socorreu os enfermos pobres, abandonados e infelizes, num período em que predominavam as bajulações, a submissão e a indignidade. Ensinou-nos que Deus é um Pai bom e de misericórdia, cujo amor é distribuído com justos e ingratos, crentes e incréus, alcançando todas as criaturas. Foi precursor da liberdade feminina, libertação, atraindo as mulheres ao seu ministério, ensejando-lhes o engrandecimento moral e renovando-lhes os sentimentos ultrajados pelos preconceitos e condição servil. Ele não era médico e levantou paralíticos, curou leprosos, usando o divino poder do amor. Não era advogado, mas foi o maior defensor de todos os injustiçados do mundo. Não possuía fazendas, indústrias, comércio, porém estabeleceu um novo reino na terra. Não realizava festas, mas consolou os tristes e reergueu o bom ânimo das almas desesperadas. Não era professor, mas foi o mestre da evolução e aprimoramento da humanidade. Verificamos assim que o Cristo, mestre e modelo, consolou almas aflitas, curou corpos doentes, patrocinou a causa dos sofredores,
multiplicou pães e peixes. Mas, educador por excelência, legou-nos o mais sublime código de luz jamais visto, para afastarmos definitivamente de nossas almas o flagelo da ignorância. Mas fica aí a necessidade, né, de nós aproveitarmos tudo isso. Jesus é isso e muito mais, né? E Ele nos trouxe um roteiro seguro para que a gente possa alcançar o reino dos céus e a felicidade. Mas, será que nós temos aplicado esse evangelho em nós? Será, como diz Kardec, que a religião que nós professamos e outras pessoas professam outras religiões, elas efetivamente têm nos tornado melhores? Fica a questão, fica a pergunta, né, para que nós possamos continuar no nosso esforço. Nós queremos ainda dizer que Jesus propôs, né, estabelecemos como meta alcançar o reino de Deus, alertando que o caminho não é largo, amplo e fácil, ao contrário, é estreito e difícil. O instrumento para a sua realização é o amor a Deus e o amor ao próximo, tanto quanto a si mesmo. Com a imagem de reino de Deus, Jesus propunha a implantação de uma nova ordem, de um novo conceito de vida e de relacionamento entre os seres humanos e renovação. Porém, enfatizou com suas palavras, demonstrou com a sua vida e selou com a sua morte a ideia de que o reino de Deus não seria um novo regime político-social, implantado à força de decretos e editos. E é isso que a doutrina espírita fala para nós, né? Nós conseguiremos, no futuro, a Terra está ingressando num mundo de regeneração, em que as condições, de um modo geral, em todos os aspectos da vivência humana, serão melhores. Inclusive as condições políticas, né, que nos afligem tanto no momento. Mas é preciso que as pessoas mudem, porque enquanto não houver essa mudança interior, essa transformação interior, nós não conseguiremos, né, nenhum regime político ou qualquer outra situação que seja, né, benéfico a todos nós. E nós queremos trazer aqui então um exemplo de um companheiro mais ou menos da nossa época, viveu no século passado, mas que foi capaz de vivenciar os ensinos de Jesus e que nos serve de exemplo. Eurípides Barçanufo, que viveu de 1880 a 1918. Morreu novo, né, com 38 anos. Morou em Sacramento, Minas Gerais, e foi um verdadeiro apóstolo do Cristo. Existem livros sobre isso, e as pessoas que não tenham conhecimento da vivência de Eurípides Barçanufo poderão acessar essas informações. Mas o relato que eu vou trazer aqui, que está no livro A Vida Escreve, do Espírito Hilário Silva, psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, ele vai demonstrar a grandeza desse espírito. E vocês vão me permitir ainda ler para encerrar a nossa fala. Começara Eurípides Barçanufo, apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando, certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia, subia, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente, envergava uma forma leve, respirando no oceano de ar mais leve ainda. Viajou, viajou, à maneira de um pássaro teleguiado, até que se reconheceu em Campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos.
Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar um amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve, abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada, levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Boa noite.